Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Quero magnificar a Deus pela sua vida, pela sua família. Que Deus venha enriquecer de uma forma especial suas visões celestiais. Que Deus venha te usar tremendamente dentro do propósito que foi estabelecido por Ele. Amém? Meus queridos, me chamo Apóstolo Antônio Carlos, presidente da RAFAM, Convenção de Ministros do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Grande saudação aos diretores, o Bispo Márcio, o Apóstolo Márcio, a Bispa Lane, a Pastora Josélia, o Apóstolo Edmilson, na cidade de Salvador, Bahia, e os demais. Deus abençoe a todos. Amém? Eu quero ministrar ao seu coração, vocês que estão agregados dentro da visão apostólica, a qual, pela graça de Deus, eu estou dando cobertura. Louvo a Deus pela vida de vocês, por Deus ter me graciado, me dando uma responsabilidade de conduzir vocês e crescer com vocês, trocando experiências. Amém? Deus abençoe. Trago um tema dessa mensagem: como lidar com pessoas difíceis. Como lidar com pessoas difíceis. Amém? Então, graças a Deus, Deus está levantando ministros, especialistas em pessoas. Você pode se tornar um especialista em pessoas. Todo líder ele tem que ter uma habilidade de lidar com as pessoas, construir valores, construir alianças, desenvolver uma visão, trazer as pessoas para dentro da sua visão. É fácil? Não. É um desafio. A vida é cheia de desafios, A vida é cheia de desafios, mas Deus nos confiou uma grande obra e nós fomos vocacionados para cumprir esse desígnio, amém? Então louvamos a Deus, amém? Deus quer levantar pessoas especialistas em quê, apóstolo? Em pessoas. Tem pessoas que têm diversas habilidades dentro do corpo, tem bons oradores, Pessoas que têm dons, os dons são irrevogáveis, Mas as maiores dificuldades hoje é se relacionar, Construir bons relacionamentos dentro do cenário que você decidiu construir. É o maior desafio, Porque está lidando com pessoas. E lidar com pessoas tem que realmente ter habilidade, Tem que ter experiência, tem que usar algumas ferramentas apropriadas para ganhar essa pessoa. Que Jesus não veio destruir, matar, Jesus veio restaurar, Jesus veio transformar o homem e colocar dentro do propósito que foi estabelecido. Amém? Meus queridos, as maiores bênçãos vêm por pessoas. A minha introdução. As maiores bênçãos vêm por pessoas. Amém? As suas maiores bênçãos vêm por pessoas, sabia? Aleluia. Tem pessoas que se tornam um canal de bênçãos para a sua vida. Amém? As bênçãos não vêm automaticamente. Deus transfere os seus propósitos para a vida das pessoas, para as pessoas transmitir o propósito de Deus para a vida de outras pessoas. Um exemplo aqui. O Espírito Santo, ele prescuta a mente de Deus. Olha que coisa linda, pessoal. O Espírito Santo, ele prescuta a mente de Deus, ele examina. Ele examina a mente de Deus, ele vai no trono de Deus, aleluia, nas dimensões espirituais, aleluia, e vai extrair as lições, aleluia, os propósitos de Deus para a vida da igreja. É o Espírito Santo mantendo um diálogo com Deus. Qual é a vontade do Senhor para a sua igreja? Revela para mim que eu vou revelar para seus filhos. Que bênção de Deus, Então o Espírito Santo vai revelar os propósitos de Deus que foi estabelecido para a sua vida. Intimidade com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é uma pessoa, porém invisível. Ele tem atributos pessoais. Olha aí, o Espírito Santo intercede.
O Espírito Santo, ele ora, olha aí, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo tem ciúmes, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo conduz, coisa linda, o Espírito Santo tem ciúmes, aleluias, amém? O Espírito Santo brota amor no coração, é o Espírito Santo que faz você amar as pessoas, amar até as pessoas que te machucam, sabia? Então o Espírito Santo é o executivo da divindade, ele opera na esfera física, na moral e na espiritual. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que construir intimidade com o Espírito Santo. Aleluia! Porque o Espírito Santo ele é executivo da divindade. O Espírito Santo ele conduz a igreja, ele dirige a igreja dentro do propósito de Deus. Amém? O Espírito Santo ele usa o que você já tem, aleluia, e fortalece o que você já tem para transmitir as essências de Deus. Amém? Então, meus queridos, as maiores experiências são com pessoas. Você acredita nisso? E as maiores bênçãos são com pessoas. Deus usa pessoas. Deus quer usar pessoas. Aleluia. Deus quer usar seres humanos, pessoal. Aleluia, que Deus tremendo, né? Que Deus tem prazer de usar a sua criação. Deus se alegra quando o homem tem um temor. Deus se alegra quando tem um casal que abraça a obra. Aleluia. Deus se alegra quando tem uma família que entende os propósitos de Deus. Deus se levanta do trono quando alguém se levanta contra aquele que abraçou os seus propósitos, abraçou a sua missão, abraçou os planos de Deus. Amém, meus queridos? Aí Deus peleja, Deus cuida, Deus dirige, Deus é o provedor daqueles que entenderam o propósito que foi estabelecido por Ele. Você tem que entender o propósito de Deus, a sua existência. Você existe para cumprir o desígnio, um propósito foi estabelecido por Deus para a sua vida. É um desafio. Então você tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Eu sou um líder, eu preciso aprender a me relacionar com as pessoas. Amém? Tem muitos que têm dons, bacana, dons é a ferramenta da crescimento da igreja. Aleluia. Mas Deus não dá dons a homens que não são curados. Tem pessoas que têm dons, mas não são curados. Como é que você não é curado? Tem dons, mas não é curado. É sinal que você não tem uma experiência com Deus para Deus te tratar, para Deus te lapidar, para Deus te transformar e derramar a porção dobrada, a plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida. Tem dons, mas não tem experiências com Deus. Amém? Deus usa nos talentos, nos dons. Aleluia. Mas o seu testemunho é péssimo pelas suas ações. Está entendendo? Não consegue se relacionar com sua família. Quebra princípio com seu líder. Está entendendo? Homem nenhum manda em mim. Filho, toda a autoridade foi constituída por Deus. Quem rejeita a sua autoridade, rejeita-se para a sua própria condenação. São pessoas que são tratadas porque não obedecem pastor, não obedece às autoridades, amém? Não constrói bons relacionamentos na convivência com seus entes queridos, aí se torna uma pessoa problemática. Aí o Espírito Santo precisa levantar homens que trabalhem com madeira de acácia, né? Bezaleel foi levantado pelo Espírito Santo para quê? Para ajudar Moisés a construir o propósito de Deus, o tabernáculo. Quem iria trabalhar com essa madeira de acácia cheia de nós? A natureza humana. Amém? Então você, antes de assumir uma obra, você precisa ser curado. Você necessita de cura. Amém? Peça a Deus para te curar. Deus, me cura. Preciso de uma cura interior. Necessito de uma cura da minha alma. Porque o passado lhe acidentou. O passado te feriu, né? Talvez você não consegue perdoar outras pessoas. Você está na igreja, ouvindo a palavra de Deus, está cultuando, está adorando, está pregando, mas não liberou perdão para aquela pessoa que te humilhou no passado. Você não está no passado, caminhando para o presente, mas o passado está te prendendo.
Por quê? Porque alguém te humilhou, alguém te machucou, alguém te ofendeu e você precisa liberar perdão. Você liberando perdão, você imediatamente você vai ser curada. Então, pastor, o irmão é um bom orador. Será que ele tem experiência de um apacentador? Isso requer revelação divina. Lucas 6:12, pessoal. Lucas 6:12. Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. A humana para se relacionar com os homens da terra. Ele veio em carne. Divina para se relacionar com o Pai. Aqui Jesus, usando a sua natureza humana, as suas limitações como ser, como homem, um ser humano, disse: Pai, eu vou orar, olha aí, eu vou orar para o Senhor revelar os 12 para mim. Olha a conexão, o mundo espiritual com o terreno. Duas dimensões, o espiritual e o terreno. Aleluia. A terra é limitada, os céus é ilimitado, não existe fim. Aleluia. Na eternidade você não vê Deus sendo criado, você vê Deus criando. Mas Jesus estava na terra. Por estar na terra, ele aprendeu a se relacionar com as imperfeições das pessoas, dos homens. Que o ministério dele foi para isso. João Batista veio preparar o caminho. Olha aí, Jesus entrou no caminho que João preparou. Aleluia. E a mensagem de João era dura, Jesus foi curando. Aleluia. A mensagem de João levou as pessoas a refletir por dentro. Aleluia. E Jesus entrou no caminho que João preparou para curar as feridas. Você está no caminho para curar as pessoas. Como eu vou curar? Se eu não sou especialista em pessoas. Você tem que pedir ao Espírito Santo para me ensinar a ser especialista em pessoas. Porque você vai conviver com pessoas. Pastor tem que conviver com pessoas. E pessoas têm que aprender a conviver com os pastores, com os seus líderes. Porque todo tratamento começa dentro, irmãos. Todo tratamento começa dentro. É dentro. Deus, aquele que começou a obra em vós, aí começou dentro de você. É em você que a obra começa. Aí você precisa ser transformado, lapidado, preparado, para lidar com as pessoas. Homem arrogante, soberbo, está na frente de obras. Como? Aí diz que é o diabo. Não, não é o diabo, é porque você às vezes é o diabo, você abriu legalidade, e às vezes é a sua natureza. Sua natureza que dá acesso ao mundo maligno, à ação de Satanás. Pelas suas ações, o diabo age. Tem visto meu servo Jó? Que é o diabo. O diabo tentou derrubar Jó de todas as formas. Mas o Senhor deu boa referência de Jó. Jó era um homem limitado em tempo, espaço e circunstância, mas Deus deu testemunho de Jó. Deus quer dar testemunho na sua liderança. A sua liderança tem que refletir Deus, tem que aparecer Deus. Não é o homem, é Deus, pessoal. É fácil para um professor lidar com crianças, que crianças imperfeitas, porque as crianças convivem com pais, os pais imperfeitos, homens despreparados, mulheres despreparadas para ser mãe. Pai despreparado para ser pai. Como vai conduzir os filhos dentro de um propósito estabelecido se ele não aprendeu? Está entendendo? Então, meus queridos, bênçãos vêm através da construção, da convivência com pessoas. Apóstolo, oi, eu não tenho habilidade de lidar com as pessoas. Fica sentadinho aprendendo. Que as maiores crises hoje estão dentro, não é fora. Você vê muitos pregadores, bênção de Deus. Muitos profetas, bênção de Deus. Mas poucos apacentadores. Não tem homens, poucos homens especialistas em pessoas. Aí a igreja fica igual uma maré. Cheio e vazia. Ora tá lotada, ora tá vazia. Por quê? Porque nem só de fogo vive a igreja. A igreja precisa de homens qualificados. Homens chamados por Deus, homens tratados, mulheres tratadas. As mulheres não sabem se relacionar com seu esposo, não cuidam, não sabem qual é o seu ofício dentro de casa. Como vai desenvolver um bom trabalho dentro do corpo de Cristo lidando com pessoas que ela não conhece?
Igual o homem não sabe conduzir a família, não tem autoridade no lar, não sabe tratar a esposa, como ele vai desenvolver um projeto fora da casa? Mas Deus tem poder de transformar você. Meus queridos, tem muitos líderes que Deus quer usar, mas precisa ser tratado. Tem pessoas hoje que não estão buscando mais o ministério apostólico, né? Efésios 4:11, né? O ministério, ali é um ministério, homens qualificados, homens chamados por Deus. Estão buscando um profeta, profeta só entrega a visão, só visão, mas precisa ter um caminho, precisa de conselhos, precisa de alguém que tem uma palavra, né? Uma palavra da ciência, uma palavra, aleluia, que vem te colocar dentro do propósito que Deus estabeleceu. Ah, eu recebi uma profecia, mas como é que a profecia vai se cumprir se você não sabe se conduzir dentro do caminho que foi estabelecido por Deus? As maiores bênçãos vêm na convivência com pessoas, viu? Líderes têm que aprender a conviver com as pessoas. Não é, sabe, não é fácil? Não, mas não é difícil, mas não é impossível. Amém? As maiores decepções da sua vida foi com pessoas. Exatamente. Quem não já sofreu decepções? Com pessoas. Amém? Também decepção. Quantas decepções vocês enfrentaram? Aí que você precisa buscar de Deus o fruto do Espírito que Paulo ensinou em Gálatas, capítulo 5. Você está entendendo? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o Espírito Santo dentro do seu espírito, através do relacionamento com o seu espírito que produz dentro de você. Líderes têm que buscar o fruto do Espírito para lidar com as pessoas. Você está entendendo? Porque o diabo ele é terrível, pessoal. Ele traz partidarismo para a igreja. Ele traz formalismo para a igreja. Ele faz as pessoas fazer acepção de pessoas, os ricos humilhar os pobres. Aí o pastor que não tem a visão ou perdeu a visão começa a valorizar aqueles que têm dinheiro, aquele que tem status. Aí esquece o desprezado que está de joelho sustentando o seu ministério em oração. Você sabia que aquela pessoa que é humilde ali, que menos fala na igreja, que menos é reconhecido na igreja, é aquela pessoa que sustenta o teu ministério? Você pensa que são os ricos que sustentam o teu ministério com os bens materiais? Mas existe, sabe o quê? Pessoas que estão se comunicando com os céus, pedindo a Deus, guarda meu pastor, livra meu pastor de todo mal, e você não valoriza, porque você se corrompeu, perdeu sua visão. Tem muitos líderes que perderam a visão, pessoal. Só tem honra quem é dizimista. Então, até isso você precisa buscar de Deus sabedoria para trazer, ganhar, ensinar aquela pessoa qual a responsabilidade, qual o propósito que foi estabelecido por dízimo da igreja. Você está entendendo? Então, é necessário ter homens e mulheres que têm este dom, lidar com as pessoas, né? As maiores decepções da sua vida foram com pessoas, mas as maiores experiências da sua vida foi com pessoas. Aleluia. Por que, apóstolo? Eu consigo fugir das pessoas? Não. Você está no mundo. Tem que se relacionar com as pessoas. Dentro da sua casa, fora da sua casa. Você está no mundo. Até na glória você vai ter que aprender a se relacionar com os anjos. Só que um corpo transformado. Aleluia. Um corpo incorruptível. Não é esse corpo corruptível não, que é sujeito ao pão e à água. A morte vence, é um corpo transformado. Mas o nosso estágio é aqui, pessoal. Amar a teu Deus acima de todas as coisas. E teu próximo, olha aí. Como é que eu digo que eu amo Deus que não estou vendo? E o meu irmão que estou vendo, né, diz que não amo ele, não consigo me relacionar com esse rapaz. É difícil, você está negando Deus, porque você está denegrindo a imagem do teu próximo, você está matando o teu próximo, você está destruindo a imagem do seu próximo dentro de outras pessoas.
Como é que você diz que ama a Deus que você não está vendo? E está vendo o teu próximo e diz que não ama? Deus está dizendo que isso é mentiroso. Então o amor que você está se expressando para com Deus é mentiroso. Não é verdade. E nada é contra a verdade, senão pela verdade. Você vai se embolar com a sua mentira. Porque muitos ministérios estão fechando as portas por falta de sabedoria dos líderes, pessoal. Amém? Tem muitos líderes que não esperam o tempo. Ah, o pastor não enxergou o meu ministério, eu vou alto me consagrar. Meu Deus do céu. A maioria da liderança não quer submeter a outro líder. Ó centurião, eu sou homem de autoridade. Né? Por que ele é homem que tem autoridade? Porque tem uma pessoa sobre ele. Você está entendendo? E se eu tenho uma pessoa, uma autoridade sobre a minha vida, eu vou ter servos que vai respeitar a minha autoridade. Princípio de autoridade. Você tem obedecido o princípio de autoridade? Seu pastor pode ter 1000 defeitos. Você não pode. Quer ajudar? Ajude. Aconselhe. Seja um amigo. Entendeu? Conquiste confiança. Construir aliança na convivência com o seu líder. Amém? Mas você precisa respeitar que ele é seu líder. E para as ovelhas respeitar a sua liderança, você tem que ser um líder, um líder, né, eficaz. Um líder sábio. Né? Um líder aprovado. Que maneja bem, que tem habilidade com a verdade. E essa verdade tem que transformar você antes de você expressar a verdade para as pessoas. Amém? Então, vai ter pessoas sempre. Olha Jesus aqui, vamos lá. Filipenses capítulo 2. Vamos lá. Diz aqui, verso 6. Capítulo 2, verso 6. Que, sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha aí. O homem Jesus falando. Ter forma de Deus. Olha a humanidade falando. Aleluia. A humanidade de Jesus, está vendo? A divina e humana. Tem forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está entendendo? Olha que coisa linda, irmão. Nós aprendemos muito com isso. Diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo. Pronto. Esvaziou-se a si mesmo, sendo Deus, em forma de homem, ele se humilhou. Ele tirou tudo aquilo que não é de Deus. Nós, como líder, precisa se examinar. O que precisa ser mudado, transformado dentro da minha vida? Existem batalhas, irmãos, dentro. Não é lá. Não é na vida do próximo. É dentro de você. Entendendo? Você precisa ser tratado. Né? Você precisa ser transformado. Amém? Ter autoridade não é humilhar pessoas. Como você vai exercer autoridade pisando nas pessoas? Não é por força. É por Espírito Santo. O Espírito Santo é sábio. É o Espírito Santo que quer te usar para convencer pessoas. Não se torna um ditador. Aí as pessoas vão ter medo de você. É uma diferença de respeito para medo. As pessoas vão ter medo de você. Tem muitos líderes que estão se tornando um ditador na vida das pessoas. Eu tenho que obedecer, senão ele vai me amaldiçoar. Eu atendo pessoas. Meu filho, Deus não te chamou para amaldiçoar pessoas. Deus te chamou para transformar pessoas. Você é pastor para transformar pessoas. Reconciliar o homem com Deus. Mas você precisa estar, preparado para essa obra. Você está entendendo? Não é por força. A igreja não cresce um toque de mágica, não. Isso é atalhos. Eu quero uma multidão. Aí começa a fazer obra de engano. Entregar profecia que não é de Deus. Para ganhar o povo. Mas, fogo de palha. Acabou. Porque começou mal e terminou mal. E quem começa sem Deus, termina sem Deus. Quem começa com Deus, vai se aprofundar com Deus. Aleluia. Vai ter intimidade e profundidade com Deus. Vai aumentar o nível de profundidade e experiência com Deus. Apóstolo, eu não quero ser mais pastor.
Por quê? Então você não está preparado. Você tem que entender que tem que lidar com pessoas. Porque é a igreja que aprova o seu ministério. É. Como você está construindo os valores dentro. Para dar testemunho lá fora. Sendo transformado para transformar pessoas pelo poder do Espírito Santo. Para dar referência do Evangelho lá fora. Qual a maior crise dentro do corpo? Dentro. Está trazendo escândalo lá fora. Tem pessoas trabalhando. O pastor Napoleão me ensinou isso. Eu guardo. Deus abençoe sua vida, pastor Napoleão, sua família, sua saúde. Tem pessoas trabalhando certo com motivações erradas. Você está entendendo aí, pessoal? Tem que ser tratado para lidar com as pessoas. Aí seu ministério vai ser reprovado. Aí começa a vender as cadeiras da igreja. Por que parou a obra? Que o diabo se levantou. O diabo se levantou desde o princípio, meu irmão. A primeira rebelião foi na eternidade. Você está entendendo? Ele se encontra nas regiões celestiais. Você está entendendo aí? Derrubou Adão e Eva dando propósito. Imagine você. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Você não tem que lutar contra a carne. Homens e mulheres despreparados ficam lutando contra a carne. Vai destruir a obra, vai destruir seu ministério. Vai escandalizar a obra de Deus. Por quê? Está lutando contra o sangue, contra a carne, contra a natureza humana. Deus não te levantou para lutar contra a natureza humana. Deus te levantou com autoridade para combater a potestade, principado, dominadores, as hortes. Pelo poder do nome de Jesus, Deus destruiu os tronos de Satanás. Você não consegue se relacionar. Fica em del. Irmão, está congregando, estou na Assembleia. Benção. Glória a Deus. Amanhã está, minha irmã, como é que você está? Meu irmão, estou na Batista. Sai da Batista, estou na Pentecostal. Não consegue construir raízes. O problema está no pastor? Não, está em você. Você precisa ser tratado. Nós precisamos nos tornar um ser humano melhor, pessoal. Aleluia. As maiores experiências são com pessoas. As pessoas estão em todas as áreas. Aleluias. Você precisa buscar, aleluia, um dom divino. Deus me trata, me molda, me transforma. Isaías, ele ficou impactado, aleluia, ao ponto de olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu estou perecendo. Olha ali, ele olhou para dentro de si: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia, aleluia. A presença de Deus revela quem é você. Deus manifesta com poder e se revela com poder para você olhar para dentro de si. Você precisa ser curado, transformado, liberto. Hoje a maioria dos líderes precisa de sentar para ouvir. Sentar os grandes homens de Deus, não foi levantado toque de mágica, não, passaram por grande processo. Se Deus está te levantando agora, você tem que cobrar do seu líder: me ensina para eu não errar na obra. Eu quero sentar para ouvir as instruções do dono da obra, através do Espírito Santo. Glória a Deus. Vaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Olha aí, Deus tomando a forma de servo. Ele veio para isso, servir. Aleluia. Igual o rei Salomão, ele desceu do seu trono, vestiu a veste de pastor e foi visitar uma mulher que estava amassando uva no lagar, debaixo do sol quente. Mas ela tinha uma promessa. Você tem uma promessa de Deus. Um dia o rei vai te visitar. Não desista da obra. Não desista do seu chamado, do seu vocacionado. Você precisa esvaziar de si mesmo. Nicodemos foi ter a noite com Jesus. Mas ele não foi com a roupa de príncipe. Príncipe da sinagoga, homem de autoridade. Ele vestia aquelas vestes simples. Aleluia. Antes dele ser príncipe, ele tinha umas vestes de um homem comum, simples.
Ele vestiu aquelas vestes e foi ter com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus fez dele um discípulo particular. Jesus fez de Nicodemos, discipulou de Nicodemos em particular. Ele e Arimateia, o governador. João 19 fala. Você está entendendo? Tira essa capa de autoridade, meu irmão. Vá visitar as ovelhas. Disso largar. Seja uma referência para o seu ministério. Seja uma referência para a vida das pessoas. Esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Nós somos servos, irmãos. Nós viemos para servir. Nós somos exemplo de servos. Quer que as pessoas sirvam a Deus? Seja um exemplo de servo. Mas ela não sabe servir. Comece a servir, ensina ela a servir. É uma construção. Tem pastor que fica pondo um jugo pesado nas pessoas, mas não ensina. Depois que as pessoas fazem errado, né, quer denegrir, quer machucar, quer ferir, ensine primeiro antes de otorgar autoridade para ela fazer. Não pode fazer errado. Se ela fazer errado é culpa sua, porque você não ensinou. Olha, humilhou-se a si mesmo, meu irmão, chave da vitória. Humilhou-se a si mesmo, aleluia, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Amém? Guarda essa palavra, que o Espírito Santo nos transforme, nos faça um ser humano melhor. Me ensina, Senhor, a cuidar de pessoas. Ser um especialista em pessoas, Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Então aí está o primeiro módulo. O segundo, né, quando o Senhor falar o meu coração, eu vou voltar para entregar mais ferramentas para o teu ministério. Deus abençoe. Eu, apóstolo dos menores apóstolos, estou aqui para servir a Jesus Cristo e a sua igreja. Deus abençoe.